Boa noite, pessoal. Módulo 1 de Química. Hoje nós vamos fazer uma aula de revisão. Essa aula de revisão vai incluir dois exercícios. Um exercício de revisão sobre a lei de Hess e um segundo exercício envolvendo revisão de energia de ligação. Então, essa é a nossa proposta. Lei de Hess e energia de ligação. Como? Exercício de revisão. Vamos ao primeiro. O primeiro dele, exercício 1, é o seguinte, diz assim, o enunciado dele: gás d'água, mistura de CO e H2 gasosos. Então, gás d'água é uma mistura de CO e H2 gasoso, que aparece aqui, ó. É obtido pela reação química representada pela equação carbono sólido mais H2, produzindo CO gasoso mais H2 gasoso. CO gasoso e H2 gasoso corresponde a uma mistura que é chamada de gás d'água, mistura de CO e H2, resultante do carbono sólido, grafite, mais H2O. A quente, muito quente, por isso a água está como gás. Sendo conhecidas as entalpias das reações. Toda vez que eu tiver lei de Hess, eu tenho que dar uma equação problema, que é o que eu quero saber, o ΔH, ou a energia ou o calor, né? E vai ter que ter duas equações, ou 3, ou 4, algumas equações, nosso exemplo, duas. No mínimo duas equações que nortearão a solução do ΔH para a equação problema. Então, a equação problema está aqui, e as duas equações no retângulo vermelho são as equações de suporte, porque tem ΔH, para que, trabalhadas convenientemente, baseando na equação problema balanceada, nós vamos obter pela soma o ΔH da equação problema. E é isso que nós vamos ver. Muito bem. Com base nessas informações, calcule o ΔH da reação de obtenção do gás d'água. Primeiro, escrever e balancear, sempre balancear, a equação que se deseja calcular o ΔH. Equação problema está aqui, ó. Eu vou reescrever e vou balancear. Ela está em amarelo para lembrar que é a minha equação problema, que eu quero o ΔH. E o balanceamento exigiu 1. Então, por ser tudo 1, eu nem precisava colocar. Eu estou colocando para enfatizar na hora de resolver o problema baseado nas duas equações dentro do retângulo, que eu vou trabalhar baseado na equação problema, manipulando elas, reescrevendo elas, de modo a atender a equação problema. Então, vamos adiante. Segundo passo, reescrever cada uma das equações dadas, retângulo vermelho, orientando-os pela equação problema. Assim, como é que é orientar? Observe que na primeira equação do retângulo, o CO está à direita, conforme aparece na equação problema. Então, a equação 1 não vai nem precisar ser mexida, porque o CO está à direita, conforme pede na equação problema. Mas a segunda, que tem o H2O, ele está à direita, e na equação problema está à esquerda. Então, nós precisamos inverter totalmente essa equação para que atenda à realidade da equação problema, porque é a equação problema que vai ditar as normas de trabalho da equação aqui, ó, dada dentro do retângulo, né? E aí, quando eu fizer essa inversão, o ΔH vai se tornar positivo. Vamos adiante. Bom, reescrever a equação 1, tomando como base o CO. Eu vou tomar como base sempre as substâncias compostas. CO, H2O. Eu não vou tomar como base C, O2, H2, O2. Tomar como base, preferencialmente, substância composta. No caso, eu tomei o CO. Como eu disse, está à direita, então vai bastar reescrever ela. Olha lá. Então, estou reescrevendo a equação sem precisar mexer nem no ΔH. Menos 110, porque o CO, a equação foi mantida integralmente. Se eu tivesse, por algum motivo, multiplicado por 2, o ΔH viria multiplicado por 2, sem a palavrinha mol agora. Ok? Segundo, reescrever a equação 2, invertendo-a, pois o H2O, gás, é reagente. Olha lá em cima. H2O está do lado esquerdo, reagente, olha. Reescrito aqui, ó.
Então, eu tenho que trabalhar essa equação 2 invertendo. E a inversão vai fazer com que o ΔH fique positivo. Vamos ver. Está aqui, ó, a inversão e o ΔH positivo. O H2O que estava à direita veio para a esquerda, para o reagente. E os reagentes passaram à direita e eu, reforçando, o ΔH mudou de sinal. Agora vamos reescrever essas equações. A equação A, né? E a equação do B. Está aqui. Vamos adiante. Então, ó, a primeira equação está aqui. A segunda está aqui, que foi a invertida, e o sinal do ΔH. Não é ΔH3, pessoal, é ΔH2. A soma das equações acima produz a equação pedida. Eu tenho que somar as equações e o ΔH. As duas equações. Vamos somar essas duas equações. A soma, olha lá, somar as duas equações. Então, quando eu somar, vou cancelar o O2 de um lado e de outro. Olha lá, cancelei. Tem mais alguma coisa para cancelar? Não. Então, agora eu vou repetir isso como reagente e repetir esses dois como produto e somar aqui, ó. Lembrando que não é menos ou T mais. Olha lá, as duas reagentes no retângulozinho verde e as duas que são produto no círculozinho na elipse em azul. Aqui, ó. O C e o H2O. Aqui. E o CO e o H2 desse lado. Lembrando que o ΔH do problema é a soma, ΔH1, ΔH2, é soma algébrica. O que vai dar menos 110 do primeiro e 242 positivo do outro, que no caso dá 132 kJ. Esse foi o primeiro exercício que tratava de lei de Hess, a nossa proposta de revisão. Não precisa muito, basta dar uma olhada para a gente continuar trabalhando e progredindo. Agora vamos para o segundo caso, que é o exercício envolvendo energia de ligação. E aí eu peguei o seguinte, calcular o ΔH do processo, ou seja, a energia disso aqui baseado na energia de ligação. Eu quero o calor dessa reação baseado na energia das ligações que envolve essa substância 2H6 do Cl2 e no segundo lado, que é o produto do C2H5Cl e do HCl. Lembrando que de um lado o sinal é positivo, do outro lado é negativo. Vamos ver isso. Etapas da solução. Equação balanceada. Essa equação que foi dada, ela tem que estar balanceada. Por coincidência, tudo 1. Vamos adiante. Agora vamos reescrever a equação de cima, que já foi balanceada, colocando as fórmulas planas. Ah, professor, mas eu não sei a fórmula plana. Pega o seguinte, anota C2H6, põe lá no Google Imagem e vai aparecer. A mesma coisa para o Cl2, para o C2H5Cl e para o HCl. Aí, ó, eu coloquei lá no Google C2H6 e me apareceu isso aqui. Coloquei no Google Cl2 e me apareceu C-Cl. Coloquei no Google C2H5Cl e vejo o que me deu. C2H5Cl. E por último, o HCl também me deu isso aqui. E agora, é claro, cada um deles tem os coeficientes 1, 1 e 1. Eu vou manter isso aí, porque realmente é 1, está em vermelho. E nós não precisamos nos preocupar com multiplicar, porque é multiplicação por 1. Aí, ó, eu vou na tabela e vejo as energias. Primeiro deles, do C e esses H's, olha lá, 6 vezes, por que 6 vezes 414? Porque a CH é 414, mas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui, ó, mais 347. 347 é a C ligada a C. Mais 1, tá certo? Vezes 242,7, que está lá na tabela, o C ligado ao, perdão, Cl ligado ao Cl, porque é Cl2. E depois vamos adiante, vamos no produto. Olha, no reagente era tudo positivo. Olha o que acontece no produto. Negativo. C1, 2, 3, 4, 5. 5, 414. Aqui eram 6. Agora passou a ser 5. E tem ainda a C, ligação simples C, 347, como tinha aqui. Só que agora é negativa. Aqui ficou positivo, mas é negativo. Tá certo? Aqui é negativo. Eu fiz a soma, mas é negativo, tá? Eu considerei negativo. Vocês podem conferir
que na hora no final isso tudo aqui vai estar negativo, inclusive ele, tá? E depois a CCl que está aqui, ó, 338 negativo. E depois a do HCl, que é 431,9 negativo. Vamos ver no que resultou. Ó, o primeiro lado é reagente, tudo positivo, e do outro lado tudo negativo. Restabelecendo aqui o critério que aqui é negativo. Está com o sinal mais, mas na hora da conta eu fiz negativo. Atenção para isso. Tá certo? Feito as contas, reagente, tudo positivo. Olha lá, 347 positivo. Olha no produto, ó, 347 negativo. Apesar de ter aparecido mais aqui, eu botei negativo, ok? E aí, feitas as contas, né? O primeiro deu positivo, ó, todos os primeiros deu positivo, e o segundo tudo negativo. Feita essa conta, deu menos 113,2 kJ. Quer dizer que essa reação química tem um ΔH de menos 113,2 kJ e trata-se de uma reação exotérmica, ok? Então é isso, pessoal. O grande barato aqui é balancear a equação, ver no Google, lá imagem, seja onde for, ou livro, a fórmula estrutural para poder analisar de acordo com a tabela os valores e multiplicar direitinho, lembrando dos sinais, ok, pessoal? Então é isso. E fica